the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a implantação da República Portuguesa, que se assinalam 113 anos neste 5 de outubro. A quando da transmissão pelos canais de televisão dos inquéritos de rua a propósito do tema, é frequente ouvirmos os entrevistados afirmarem que a República trouxe a liberdade aos portugueses. É uma curiosa e frequente confusão entre o 5 de outubro e o 25 de abril. Acontece que o regime deposto a 5 de outubro de 1910, a monarquia constitucional e liberal, nada tinha que ver com o regime deposto a 25 de abril de 1974. Na monarquia liberal, as liberdades essenciais estavam asseguradas e, em determinadas fases, o desenvolvimento, o progresso, como então se dizia, foi uma realidade. É verdade que, na sua fase inicial, a monarquia liberal evoluiu num contexto de grande turbulência política e social, mas, a partir de 1851, com a regeneração, o regime garantiu anos de relativa estabilidade. Note-se que fala em relativa estabilidade e não em estabilidade, pois a monarquia liberal pós-regeneração também passou por períodos de turbulência séria, como nos anos de 1868-71, após a Janeirinha, também no período que seguiu ao ultimato, 1890-91, e por fim, nos seus anos finais, sobretudo a partir de 1907, quando João Franco passou a governar na chamada ditadura, e depois, após o assassinato do rei Dom Carlos, ou seja, durante o reinado de Dom Manuel II. Apesar de não ser de forma alguma um regime opressor, a monarquia liberal também não era um regime sedutor. A instituição real tinha práticas discretas e não suscitava particular entusiasmo. Como tal, estava muito dependente da personalidade de cada rei e da sua capacidade de gerir o processo político. Também, o sistema não era representativo, pois as eleições não passavam de um proforma que, quase sempre, validava a escolha do rei para presidente do Ministério. Nas suas décadas finais, os governos optaram por prioridades erradas, falhando na educação, no equilíbrio das contas públicas e no desenvolvimento económico, substituída em parte pela ilusória glória das campanhas africanas. Por fim, e já no reinado de Dom Manuel II, contou com a indiferença do exército. Ou seja, a monarquia constitucional não caiu por ser um regime opressor ou pela chefia de Estado transmitir-se por via hereditária e não eletiva. Também não caiu por particular mérito das propostas republicanas. Apesar da sua influência ter aumentado bastante durante o reinado de Dom Manuel II, no verão de 1910, ninguém acreditaria que o Partido Republicano Português teria, a curto prazo, capacidade para derrubar a monarquia. A 5 de outubro, a monarquia liberal caiu graças ao empenho de umas centenas de civis urbanos e perante a indiferença do exército, da classe política e da população. Mas será que a República então instaurada cumpriu as solenes promessas das suas principais figuras, como Afonso Costa ou António José de Almeida, de criar um regime verdadeiramente representativo, conceder o sufrágio universal e apostar na educação? Será que o país ganhou maior estabilidade política, que a então chamada questão social registrou avanços positivos, ou que o país regressou ao caminho do desenvolvimento? Numa interrogação final, será que a mudança foi para melhor? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, o que te parece? A mim parecem-me várias coisas, porque a República é em si muito contraditória. Por exemplo, se a gente for para o aspecto meramente representativo e político, a República trouxe uma nova forma, quer dizer, foi a eleição do chefe de Estado, curiosamente, que deixa de ser o rei e passa a ser um Presidente da República, por isso se trata de uma República exatamente eletivo. Embora o termo res pública, de onde vem República, quer dizer apenas
coisa pública ou bem pública. pública, e portanto há repúblicas monárquicas, como Sim, é a sim. inglesa ou a sueca ou outras assim. E muitas vezes as pessoas confundem estes dois conceitos, ou seja, o conceito de coisa pública, a defesa da coisa pública, a partir de maiorias geradas, maiorias populares geradas, com legitimidade popular, digamos, e o conceito assentes na de cidadania. república. Exato. E o conceito de república integral, quer dizer, com já sem rei e com um Presidente da República. Sim. Curiosamente, o Presidente da República era eleito no Parlamento, nessa Exato. altura, e não Exato. era, portanto, uma figura que concitasse o voto popular. Quem concitava o voto popular era a Assembleia, que foi a primeira Constituinte, em 1911, e depois, a seguir disso, o Congresso da República. O Congresso da República, como se chamava, que já se reunia em São Bento, como aliás já se reuniam as No Cortes. tempo das Cortes, sim. No tempo das Cortes. Aí, por exemplo, a República é uma desilusão, porque diminui digamos... Restringe o universo eleitoral. Portanto, aí é uma... Por exemplo, na educação, eu acho que na educação há um esforço sério para haver mais educação a partir de mais jovens e, sobretudo, haver uma educação mínima, que era, na altura correspondia à 4ª classe, mas enfim, também estamos no tempo em que estamos, ou a 3ª classe mesmo no início, penso eu, e aí eu penso que há um esforço sério, não quer dizer que ele seja bem conseguido, mas há um Henrique, só um parênteses esforço rápido sobre a questão da educação. Poderá não ter sido bem conseguido. Porque expulsaram os jesuítas. Já lá vamos. E eu questiono se terá sido bem intencionado, porque eu questiono se o objetivo daqueles governantes, portanto, eu quando falo aqui não Bem, falo... Mas agora aqui tens vários governantes, não é? Há uns que queriam mesmo a educação, outros queriam era expulsar os jesuítas. Exato, mas que os lançaram as primeiras leis da República, que fundaram a República, de que Afonso Costa foi um dos protagonistas principais. Eu questiono só se esse foi um esforço dirigido sobretudo a subtrair e a diminuir a influência da Igreja, ou se foi um esforço consciente, sobretudo dos jesuítas, que tinham um grande peso na educação, ou se foi um esforço tendente a educar a população no sentido de preparar a educação para o sufrágio universal. Acho que há duas coisas, sinceramente. Claro que a República, ou melhor, os próceres, como se dizia antes, da República, queriam expulsar os jesuítas e queriam que o ensino deixasse de ser religioso, e depois já falaremos da separação do Estado e da Igreja, que é uma das grandes coisas que a República faz e que é dramática. Um cavalo de batalha, um feito do Afonso Costa, que ele considerou um feito. E que ele considerou um feito, mas que é terrível. O Mário Soares dava sempre isso como exemplo negativo. Exato. E estou a falar de Mário Soares porque é uma pessoa insuspeita de não gostar da República. Sim. Mas haveria pessoas que queriam mesmo. E porquê? Porque todo o republicanismo, não só o português, o francês, o italiano, o espanhol, quando houve e tal, todo este republicanismo se fundava em grande parte na doutrina de Comte, que era um positivismo. E, portanto, eles achavam genuinamente que com mais educação havia mais cidadania, havia mais conhecimento e chegava-se a uma espécie de perfeição, um paraíso na Terra, uma coisa assim. Depois isso mais tarde viu-se que não era nada disso, mas, enfim, fiquemos-nos por aqui, porque esta ideia ainda hoje existe, que a geração mais bem preparada, não sei quanto e tal, portanto devíamos ser melhores. Não, porque uma pessoa pode ser mais bem educada e menos efetiva, quer dizer... Mas esse republicanismo que se baseia nas ideias de Comte e no positivismo é sobretudo um republicanismo da primeira geração, daqueles fundadores do Partido Republicano. Com certeza, mas que chegam à segunda. Chegam à segunda, mas já... O Manuel da Riaga, mas já não era um Afonso Costa, sobretudo era um anticlerical. Sim, o Afonso Costa era sobretudo um anticlerical e o tipo gostava do poder. Quer dizer, nesse sentido era como o Pedro Sanches ou o António Costa. Não sei se o Pedro Sanches é anticlerical, mas gosta do poder. Mas sim, nesse sentido. Não está agarrado a ele. Mas a verdade é que agora também já não vale a pena ser anticlerical, porque a Igreja também já não manda nada, ou manda pouco. E a Igreja também mudou. E mudou muito, e para melhor até. E para melhor, bastante melhor. Agora, depois, há coisas como a separação do Estado, da Igreja e do Estado, que são de louvar no princípio, mas cuja aplicação é dramática e só faz mal à República. Exato. Depois, há uma coisa que vem, aliás, do final do século XIX e que é a seguinte: por razões que tu sabes muito melhor do que eu, porque é especialista em século XIX. Não, é especialista em século XIX. Eu sou especialista em século VII, na metade anterior do século VII antes de Cristo. Tu és especialista em 20 séculos, desde o início da era cristã. Século VII antes de Cristo, mas só na primeira metade. E como saberás melhor do que eu, a partir dos anos 70 do século XIX,
começa a haver uma deriva do Partido Republicano, que até então tinha umas ideias muito semelhantes ao que seria, e que aliás lhe precedeu em 2 anos, ao Partido Socialista, Sim. e que eram as seguintes: era iberista. Sim, E sim. as condições fez com que o Partido Republicano se tornasse um partido nacionalista e colonialista. Porquê? Sem dúvida. O ultimato de 1890 do Salisbury para o mapa cor-de-rosa, não é? Estamos a falar aquele ultimato contra o Serpa Pinto, Sim, e que haveremos de falar aqui que haveremos de falar aqui também em episódio mais próximo. em detalhe, mas que enfim, que no fundo Portugal reivindicava aquela faixa de terreno da África entre Angola e Moçambique, e os ingleses dizem não, isso é nosso. Portanto, o que é hoje a Zâmbia, o Zimbábue Chamado e Interland. Malawi. Interland, Angola, Moçambique, como nós, na nossa perspectiva, chamamos. Zâmbia, Zimbábue e Malawi, não é? Que foram as Rodésias. O Cecil Rhodes. Exatamente. Daí o nome. E isso leva a que os republicanos vejam aqui uma oportunidade de chamar traidores a Mas todos os monárquicos. isso dá exatamente razão a esta ideia, porque isso é oportunismo. Claro que é, total. Porque isso é passar de uma ideia federalista e iberista total, para uma ideia total. do nacionalismo como reação Exatamente. e oposição e tanto à... que eles puseram, reparam uma coisa, o Zé Félix Henriques Nogueira, que é uma coisa que quase ninguém, um nome que quase ninguém conhece, e que é o primeiro, um dos grandes teorizadores da República, ainda no século XIX, digo, muito antes de haver República, tinha uma ideia descentralizadora e federalista na Península Ibérica. Sim. Da República, como aliás teve o Teófilo Braga, que foi depois uma figura importante na República. Porque é importante dizer que os defensores da União Ibérica também defendiam uma União Ibérica federal e municipalista. Exatamente. Portanto, uma união não havia ninguém mais de acordo com os catalães e com os bascos atuais do que estes republicanos. Sim. Ora bem, e até devo dizer o seguinte, é na base destas ideias que se molda o Partido Republicano. E é no afastamento destas ideias que o Partido Socialista Português, como se chamava na altura, consegue ter mais alguma preponderância do que tinha tido até então. Porque eles é que continuam, o Azevedo Gneco, por exemplo, ou o Oliveira Martins. Que era um republicano de 1848, da primeira geração. O Oliveira Martins e outros que passam para o socialismo porque veem a traição dos republicanos em se tornarem ultranacionalistas. Aliás, o Oliveira Martins é depois ministro de um governo de Dom Carlos pós-ultimato. Porque para o Partido Socialista a questão do regime não era essencial. Não era essencial. O que era essencial era o melhoramento das classes laboriosas, como se dizia na altura. Aliás, havia uma associação para o melhoramento das classes laboriosas. E posso dizer que no reinado de Dom Manuel II, e Dom Manuel II tinha preocupação com o que chamava também na altura as questões sociais, houve contactos entre o rei, portanto entre pessoas que rodeavam o rei, e o movimento socialista. Exatamente. E depois há outra coisa também que é muito interessante e que tem a ver com a arte. A arte é sempre uma coisa que é com a poesia, neste caso, não é? O grande... Foi ministro, aliás, o grande poeta do século XIX. Quem era o grande poeta do século? Era o Tomás Ribeiro, que tinha feito o Dom Jaime, não é? O Dom Jaime, que é uma saga passada durante a ocupação dos Filipes, onde há o célebre verso: Portugal é lauta boda, onde come a Espanha toda, lobos famintos. É o regresso da glorificação do 1º de dezembro. Exatamente, mas ele era ministro monárquico. Era? E então os republicanos veem aqui uma oportunidade. E quem é que eles vão buscar? Camões. As grandes homenagens ao Camões em 1880, que corresponderia ajuda-me ao tricentenário, 1580-1880. Ao 300º aniversário da morte de Camões, são todas feitas pelos republicanos e por clubes maçónicos. Aliás, se a gente olhar com cuidado para a estátua de Camões, que está no lar de Camões, ainda lá vê motivos maçónicos e uma coisa que diz respeitável RL, que é respeitável loja, Camões. Que mas isso, Henrique, terá patrocinado só, essa para homenagem. Contextualizar essas, na altura do tricentenário de Camões, foi num contexto do que se chamou na altura as campanhas democráticas contra o rei. Foi no seguimento desse contexto em que o próprio Partido Progressista questiona muito o rei pela aposta que o rei fez ao Partido Regenerador. Ou seja, existiam também partidos monárquicos
e monárquicos para os quais a questão de regime não era fundamental, e inclusive há ali fronteiras muito ténues e que muitas vezes Exatamente. O anticlericalismo reclamado pelos republicanos já no tempo em que o Partido Republicano quase que ressurge das cinzas a partir de 1906, é um anticlericalismo que tem raízes na ala esquerda da monarquia. Sim, a questão das Irmãs da Caridade em 1858. Sim, muito nos setembristas, quer dizer... Nos setembristas, mas a questão da educação era setembrista, mas era uma causa setembrista. Em janeiro, quando é feito o ultimato, não é? Os republicanos fazem um drama naquilo, e aliás há a revolução no 31 de janeiro no Porto, no Porto, que acaba, que é onde é cantada a portuguesa. Pela primeira vez, e que é uma sargentada, porque não tem oficiais. E por isso é que é o dia do sargento ainda hoje, não sei se sabes, o 31 de janeiro. Agora, e que é içada pela primeira vez uma bandeira vermelha e verde, que era uma bandeira que não era de coisa nenhuma, mas de uma loja carbonária, de uma loja maçónica. Sim, nem era bem de uma loja maçónica, não era bem de uma loja maçónica também. Era menos ainda que uma loja maçónica, era um grupo de... Um grupelho. Era um grupelho que eu tinha aqui o nome, agora já não me lembro dele. Henrique, mas repara que quando nós falamos, e isto às vezes é difícil nós hoje em dia, a posteriori olhamos e conseguimos encontrar uma série de razões lógicas para o que aconteceu o 5 de outubro. Mas não foi assim tão, porque nas vésperas do 5 de outubro ninguém, nem os próprios republicanos, mesmo os mais convictos, acreditariam que o golpe tinha fortes hipóteses. O golpe... Porquê? Porque foi por sorte. Já antes, essa própria sargentada de 1891 não foi tão diferente assim do que foi o 5 de outubro. Não, foi no Porto. O problema é que foi no Porto e na altura o exército controlou a sargentada, o que não aconteceu em Lisboa na Rotunda, porque o exército manteve-se completamente ausente. Quase todo, tirando o Paiva Coceiro. Sim, tirando o Paiva Coceiro, uma exceção. Agora, mas deixa-me só dizer isto, é que a seguir ao ultimato cai o governo do Partido Progressista, não é? Sim. E entra o regenerador, o Serpa Pimentel. Sim. E os progressistas passaram... jogo político, eu também já vou dizer o que foi bastante condenado. Exatamente. Sim, para perceberem que as coisas não começaram só este século. Não. Já vinham de século. Por uma questão até, deixa-me só fazer este parênteses do que foi o jogo político, por uma questão até de não aprovação pelas Cortes, porque a partir do primeiro ato adicional de 1852, os tratados internacionais tinham que ser aprovados em Cortes, e já não eram só apenas de iniciativa do rei. E o que se passou nessa altura é que as Cortes, por uma mera jogada política, para fazer cair o governo ou para o fragilizar, não aprovaram em Cortes o tratado que tinha sido negociado com o Reino Unido após a crise do ultimato, que era um tratado que iria regular e estabilizar as nossas relações com o Reino Unido. E, portanto, por questões táticas, olha, até é interessante nós vermos na atualidade o que o jogo político inconsciente pode fazer. Por questões de mero taticismo e de luta política ou partidária, o chumbo desse tratado levou à queda do governo. Certo, e quer dizer, mas o que acontece é que os progressistas passam a votar em republicanos muitas vezes só para serem contra os regeneradores. E vice-versa. E vice-versa, também acontece o contrário, numa coisa absolutamente... E depois acontecem várias coisas, porque esta revolução também tem algo, nos antecedentes, tem algo de romântico, não é? É bom, o Silva Porto envolve-se da bandeira portuguesa, que ainda era azul e branca, e imola-se pelo fogo no Coito, em Angola, por causa do mapa cor-de-rosa, não é? Mas estás a falar do ultimato. Sim, do ultimato. Há subscrições públicas para comprar navios. Exatamente. Há a entrega de condecorações inglesas. O António José de Almeida escreve Bragança ao último, é preso porque escreveu. O Guerra Junqueiro, o Finis Pátria. Quer dizer, toda a gente diz, pronto, Portugal acabou, isto agora acabou. Quer dizer, é a comoção generalizada. É a comoção generalizada. E depois há um problema económico. O problema económico são primeiro os adiantamentos à coroa, que irritam de sobremaneira não só os partidos tradicionais, o regenerador e o progressista e tudo isso, como irritam o povo em geral, não é? Sim, porque os adiantamentos à coroa estão na base
da mobilização da Carbonária para matar o João Franco, não matar o Dom Carlos. Eles matam o Dom Carlos por acaso, porque eles queriam matar era o João Franco. Mas aí os aditamentos à Casa Real foi o gancho. O que é que foram os aditamentos? Claro que são um gancho. Eu não estou a dizer que isso fosse muito grave. Henrique, mas só, exatamente, só para os nossos porque ouvintes eles não eram aumentados para aí há 30 anos ou 40. Desde antes, porque foi a Constituição de 1822 que estabeleceu o que era a dotação do rei, que era 1 conto de reis por dia. E isto, demagogicamente, os governos resolveram não apresentar em cortes uma votação de um aumento da dotação da Casa Real e foram adiantando por baixo da mesa. Não, mas eu não estava a dizer que era importante, eu estou a dizer que foi importante na percepção pública. Sim. E na percepção os republicanos pública, foram exímios. Os republicanos foram exímios propagandistas de o rei gasta imenso e é só caçadas, também é verdade. É um mulherengo. Mas era tudo verdade também. Sim, ele comia muito e o Dom Carlos. Coitado de comer muito. E o Dom Luís também comeria bastante. Sim, mas o Dom Carlos comia mais. O Dom Manuel II era mais frugal. O Dom Luís era uma... O Dom Luís, coitado, ele estava num cabaré em Paris quando soube que o irmão morreu, não, o Dom Pedro V, não é? Dom Pedro V faleceu de febre tifoide. Oficialmente ele soube quando desembarcou, mas é provável não, que está bem, ele soube num cabaré em Paris porque ele estava embarcado e o navio estava ancorado no Havre e ele estava em Paris. E a frase mais ouvida ao desgraçado Dom Luís era "o mano é que sabia". Porque o mano, que era o Dom Pedro V, é que tinha sido educado para ser rei. Sim. Ele era e o Dom Afonso também dizia isso muito, o Dom Carlos. O mano é que sabe. Mas sabes, o Afonso era o arreda. Tinha um carro e dizia arreda. Mas sabes que o Dom Luís, e um dia também poderemos ter aqui um programa sobre o Dom Luís, exatamente por ele ser um rei discreto. Foi o reinado mais longo da monarquia constitucional e foi um rei que passou, ao contrário do que se pensa, por períodos de turbulência, como o tempo da Janeirinha, em 1861, onde, por exemplo, a República podia ter sido... Isso é outro aspecto curioso e interessante. É que o 5 de outubro não foi o único momento de turbulência ou de fraqueza da monarquia. Os anos de 1868 a 71... O 5 de outubro... Henrique, deixa-me só chamar a atenção para isto. Os anos de 1868 a 71... foram anos, até ao primeiro governo de Fontes Pereira de Melo, como Fontes Pereira de Melo como presidente do Ministério, foram anos de grande turbulência. E ainda por cima, em simultâneo com a Revolução Republicana, mas com a Revolução de 1868, que destronou Isabel II em Espanha. Portanto, em 1868 podia perfeitamente ter havido uma turbulência. Agora, o que é que se passou nessa altura? Nessa altura havia ainda figuras do exército que defendiam a coroa, um Marquês de Sá da Bandeira, um Saldanha, apesar de toda a sua... Apesar de tudo, mas não iria... Já era duque também. Sim, não iria aceitar facilmente uma revolta republicana. Certo. Mas sobretudo um Sá da Bandeira, que foi uma figura determinante e que morre em 1874. E houve muita gente que passou da monarquia, quer dizer... O António José de Almeida, por exemplo, o António José de Almeida era um... O Bernardino Machado, que foi ministro regenerador. Quer dizer, eram pessoas ligadas à monarquia. Mas os que passaram em 1910 foram chamados adesivos. Passaram a ser chamados adesivos. Não, mas isso é depois. Isso são os vira-casacas, como se chamou a seguir ao 25 de Abril, os vira-casacas. Estou a falar em pessoas que passaram antes do... Sim, o Bernardino Machado, por exemplo, foi um caso... Foi muito antes. Agora, há aqui uma coisa que é verdade também. É que no próprio dia... Primeiro, a República era para ser implantada no dia 4 e foi implantada no dia 4 aqui mesmo ao lado, em Loures. Pois foi. Em Loures a República foi implantada. Loures tem mais um dia de República que o resto do país. Porquê? Pronto, faça-lhe essa homenagem. Faça-lhe essa homenagem a Loures, que é mesmo aqui ao lado, quem quiser pode lá ir. E no edifício não era exatamente no edifício da Câmara, mas no antigo edifício da Câmara, que é ao lado do novo edifício da Câmara, está lá uma placa a dizer aqui desta varanda foi implantada a República. Ou seja, Loures pode ter um novo feriado, pode beneficiar de um feriado duplo, 4, 5 e o fim de semana. Poderia, vamos ver o que é que faz agora o atual presidente, que aliás é do Partido Socialista, não é? Mas a ver se aproveita a deixa. Mas em Loures foi dia 4 e cá também devia ser. E depois aconteceram uma série de coisas extraordinárias. Tu repara, o grande cabecilha militar da República, o Almirante Cândido dos Reis, para quem não sabe, a Avenida Almirante Reis refere-se a este Cândido dos Reis, e ninguém sabe quem foi o Almirante Reis, mas o Cândido dos Reis acha que a Revolução está perdida e suicida-se. Sim, na véspera, assim, de 3 para 4, na madrugada de 3 para 4. Um dos grandes... Na madrugada não, antes, no 3. Um dos grandes civis
e líderes republicanos, que era um médico chamado Miguel Bombarda, é por acaso assassinado por um doente, porque ele era médico de Psiquiatra. alienados, como se chamava antes, psiquiatra hoje, e foi morto. Mas quer dizer, não tem nada a ver Não, com... isso foi completamente por acaso, quer dizer, mas só ali no mesmo dia. Henrique, E fica quem na rotunda? Quem é que fica na rotunda a aguentar tudo? Ficam os carbonários, alguns tenentes. Não, mas é um tenente, um segundo tenente, que é o Machado dos Santos. E fica o Machado dos Santos. o Afonso Paulo, o Sá Cardoso, alguns tá bem. tenentes que depois até na Mas madrugada. o Afonso Paulo na altura ainda não era major. Não, era capitão ou Nem tenente. capitão, era tenente. Ele era porque tenente, aquilo sim. fica baixos oficiais. Sobretudo um homem com uma coragem absolutamente notável. Que era o Machado Santos. Machado Santos, que é uma espécie de hotel, digamos, do depois só fez. Depois disso só fez. Não teve as derivas do hotel. Não teve, também esteve, mas quer dizer, foram menos graves, talvez, mas não interessa. Mas o Machado Santos aguenta, e há uma coisa extraordinária. O Pava Conceiro vem lá de cima, não é? Com as baterias de caluz. Com as baterias de calor, vem lá de ali em cima. frente à penitenciária. E quer bombardear a posição, mas só que o povo, há um momento em que sai para a rua e pensa que a revolução acabou. E o Paiva Conceiro vê-se neste dilema. Eu bombardeio os republicanos e o povo todo de Lisboa que está na rua, porque estava naquilo que se chamava o passeio público, a Avenida da Liberdade, para sermos... Já era a Avenida da Liberdade. Já era a Avenida da Liberdade. E tinha ali a malta na rotunda e por ali, não é? Que havia imenso povo, além dos militares e alguns sargentos. Um deles ainda o conheci muito bem, que era o Coronel Vilhena, coronel na altura, que na altura era sargento, e que viveu até aos 90 e tal anos, e portanto nos 5 de outubro aparecia sempre o Coronel Vilhena Sim, um histórico. Era um histórico do 5 de outubro. Mas sabes o que é que foi mais impressionante? Foi o total alinhamento do exército e o total irresponsabilidade do governo da altura, que era Teixeira de Sousa, que para ele era completamente indiferente, foi o último governo da monarquia, ser república ou monarquia. E o total alinhamento do governo que se fechou e a monarquia cai como um baralho de cartas. Cai sem que ninguém a defenda e também sem que ninguém a ataque. E com um navio a bombardear o Palácio das Necessidades. Pois. Quer dizer... E outra coisa, Henrique, o rei Dom Manuel II, que no fundo na altura tinha 20 ou 21 anos, completamente acompanhado assim pelos seus mais fiéis, mas há uma figura que é uma figura que não se entende o comportamento que teve, que foi o Arreda. Já falámos aqui dele, o infante Dom Afonso, que era príncipe real, que era o herdeiro do trono, e que pura e simplesmente estava em Cascais e em lugar de ir para junto do sobrinho, porque ele era bastante mais velho, não era? Era uma pessoa já com 40 ele era irmão de Dom Carlos. Irmão de Dom Carlos, não só era irmão de Dom Carlos, mas na altura no governo, no reinado de Dom Manuel II, ele era o herdeiro do trono, porque Dom Manuel II ainda não tinha filhos. Portanto, ele era o príncipe real. Sim. E ele sai de Cascais para Mafra para embarcar no iate real. Dona Amélia. Exatamente, mas falo sem esboçar um gesto de ajuda ao sobrinho e dizendo antes, venham mas é para aqui, mas que é para nós sobrinho e a embora. mãe, a Dona Amélia, que também aqui entre nós também estava farta disto desde o assassínio do marido, não é? Sim, a Dona Amélia estava traumatizada. Estava traumatizada. Ela, aliás, vira para o João Franco, que era na altura o primeiro-ministro, e que os republicanos chamavam a ditadura de João Franco. Sim, de uma forma, também podemos ter um programa sobre isso. Um bocado exagerada. A ditadura não tinha a mesma conotação. Não, era governar sem o Parlamento estar aberto. O adiantamento de cortes. O adiantamento das eleições. O adiamento de cortes. Adiamento, pois. Mas ela olha vê o filho, Dom Luís, chamava-se Dom Luís Filipe, e o marido, Dom Carlos, mortos pelo Buissa e o Costa, não é? Ali no Arsenal da Marinha. Eles já tinham sido retirados para o Arsenal da Marinha. Quando chega o João Franco, ela aponta-lhe os corpos e diz: veja a sua obra. Pois. E isso ela mostra isso também bem. Tem que ser interpretado ali no calor do momento. Claro que é o calor do momento, mas também há uma coisa que é muito clara, e quem ler, e eu aconselho que as pessoas leiam, uma pessoa que muita gente pensa que havia quem defendesse até que estava metido numa conspiração para matar o rei e nunca esteve, ele próprio o diz. Ele próprio assume-se que é também responsável, mas como responsável moral. Que é o Aquilino Ribeiro. Sim. A responsabilidade moral nestas coisas e citar o regicídio como acontecia na praça pública e na imprensa também tem a sua gravidade. O Parlamento, o Afonso Costa disse, por menos que isto, rolou a cabeça do rei de França. Do rei de Luís XVI. Dos adiantamentos. Mas o Aquilino Ribeiro, que era um homem sério, escreveu isto
50, 40 anos depois Sim. dos acontecimentos, não é? Em 1900, na década de 50, o escritor confessa-se que é uma autobiografia. Ele diz, ele estava escondido num sótão, não teve nada a ver com isto, ele conhecia o Buissa e conhecia o Costa, mas não tinha nada a ver com isto. Ele diz que, ao que ele sabe, eles queriam matar o João Franco, Sim. o Buissa e o Costa. E foram à casa de João Franco, que era na Avenida Alexandre Herculano. Não o encontraram? Não o encontraram porque ele dormia em casas diferentes todas as noites, que já sabia que o queriam matar. Poderia haver esse. E então eles vão para o Terreiro do Paço porque o rei, a família real, chegava de Vila Viçosa e desembarcava nos Cais das Colunas. E eles sabiam que havia de lá estar o João Franco, primeiro-ministro, Claro. à espera. Só que o João Franco passa por trás, por meio do arsenal, e eles estão ali nas colunatas, nas arcadas, Sim. aliás. E quando veio a passar o Coche Real, que é aberto, e aqui se vê Era como eles landau, nunca sim. pensaram, era um landau, eles nunca pensaram que houvesse isto, não é? Senão vinham com mais proteção. O Buissa e o Costa saltam Sim, sim. e disparam sobre o rei e sobre o Luís Filipe. Como todo o movimento anarquista fez Pois é, em o todo rei da mundo, Sérvia. em todo mundo. Portanto, era uma Ainda prática, depois essa disso, violência ainda física, violência e depois extrema. disso ainda o herdeiro em Sarajevo. Sim, do Império Austro-Húngaro. Do Império Austro-Húngaro. Consequências Da terríveis. Primeira Guerra Mundial. Henrique, mas em relação, e eu falei aqui um bocadinho em introdução sobre isto, do que foram as deficiências da monarquia liberal que as teve, como a questão da falta de representatividade, da forma como as eleições eram feitas e como o presidente do Ministério era nomeado, numa última fase, de facto, o desequilíbrio financeiro ser uma realidade, depois juntando a uma instabilidade política grande. Isso era verdade. Também ao desinteresse do exército a partir de uma determinada altura, sobretudo após a morte de Dom Carlos. Dom Carlos ainda tinha influência no exército, Dom Manuel II tentou-a, mas nunca conseguiu. E é uma instituição real que não congregava, de facto, as pessoas não olhavam para a instituição real com a solidez, por exemplo, que se olha, ou com a solidez que tem no Reino Unido. Apesar de tudo isto, era um regime que garantiu estabilidade, garantiu liberdade e que não era necessário que fosse substituído por outro para pôr Portugal na senda do desenvolvimento e do que se chama hoje em dia da inclusão, ou seja, da entrada de mais cidadãos ou de mais portugueses. Sim, no âmbito da participação política. É uma assunção da escola, como se diz em inglês, what if. Quer dizer, se não fosse assim seria o quê? Sim. Mas eu não estou a dizer se não fosse assim. O que eu estou a dizer é que não havia... não sabe muito bem, não é? Quer dizer, é impossível. Os motivos que levaram o Partido Republicano a querer derrubar a monarquia não eram suficientemente graves, a não ser por eles dizerem que nós não aceitamos como positivistas que um chefe de Estado seja hereditário. Nós preferimos, pois a solução que foi apresentada também é uma solução muito fraca, não é? Não, mas é totalmente é totalmente parlamentar. É totalmente parlamentar. Digamos, a esquerda portuguesa sempre foi totalmente parlamentar. Sim, e o herdeiro do vintismo. E o Presidente da República já agora vou dar informações que toda a gente sabe, mas quer dizer, no fundo só os velhos é que sabem. O Presidente da República é eleito por voto popular neste momento, a partir do 25 de Abril, por uma única questão. Por uma única questão que não tem nada a ver. Por causa de Humberto Delgado. Porque na campanha de Humberto Delgado, a oposição ao salazarismo e, portanto, ao Américo Tomás, que era o candidato do regime, a oposição toda acha que o Humberto Delgado ganhou as eleições. Sim. E em homenagem quase a isso, discute-se na Constituinte de 1975-76, a Constituição é aprovada em 2 de abril de 76. Pouco antes das eleições legislativas. Exatamente. Discute se o Presidente da República há de ser eleito no Parlamento ou há de ser eleito pelo voto popular. Mas se fosse eleito pelo Parlamento, não poderia ser um regime semipresidencial com os poderes que tem. Exatamente. O Presidente não teria legitimidade. Claro, e porque é que ele fica semipresidencial? Fica semipresidencial por um pouco de influência francesa, é verdade. Mas fica semipresidencial também por isto. Porque a República tinha corrido mal e o próprio Mário Soares, e também o PSD, mas quer dizer, o Soares era muito... digamos, o kingmaker disto tudo, não era? E o próprio Mário Soares tem medo
que o excesso de parlamentarismo leva a instabilidade leva a uma instabilidade e radicalismo crónica e uma incapacidade. Que um Presidente da República pode moderar. E já agora, com a influência não só do sistema francês, como das constituições da monarquia liberal de 1838 e de 1826, que foram, quanto a mim, as mais parecidas. Já não havia ninguém vivo, como diria. Sim, mas quando se estuda as várias constituições, vê-se que essas claramente tiveram uma influência decisiva, porque, tirando a questão da hereditariedade do chefe de Estado, na de 38, na de 26 e na de 38 do século XIX, o chefe de Estado também tinha capacidade de dissolução, capacidade de veto. Sim, era um poder moderador. Era um poder moderador. Portanto, sim, fundo... e até tinha, como teve no início da Constituição Portuguesa, a possibilidade de nomear primeiros-ministros, como tinha o rei. Exato. Aliás, o próprio João Franco é nomeado pelo Dom Carlos. Ele era um dissidente do Partido Regenerador, fundou o Partido Regenerador Liberal. Sim, e que convence o Dom Carlos a nomeá-lo. Mas no princípio isso também foi possível, até à revisão constitucional de 1982, que foi protagonizada... Os governos de iniciativa presidencial, não? Não, 1982... Anteriormente havia os governos de iniciativa presidencial, houve três e falharam todos. Sim. Mas depois era Francisco Balsemão primeiro-ministro, curiosamente. Digo curiosamente porque a gente está aqui num jornal que foi fundado por ele e que ele é ainda o chairman da administração. Era ele o primeiro-ministro e, de facto, as negociações fazem-se entre pessoas da confiança de Francisco Balsemão e pessoas da confiança de Mário Soares. Sim, e tiveram os dois partidos bastante sentido de Estado, que também eram um exemplo que... Exatamente, que é um exemplo que hoje falta, porque eles enterram definitivamente o poder militar, quer dizer, qualquer hipótese de poder militar. Tornam um regime civilista. Tornam um regime civilista. E há muita gente que ainda não engoliu bem isso, nomeadamente alguns militares até democráticos, mas a verdade isso era essencial. Também é verdade que a gente deve aos militares, e é bom não esquecer, boa parte da democracia, porque o 25 de novembro é feito por militares. Por sem muito dúvida. Que o Mário Soares tenha sido inultrapassável na mobilização popular da Fonte Luminosa, nessas coisas todas. Não, por muito que o Sá Carneiro tenha sido um grande corajoso e tal. Aquele sem militares, sem o Ianes e outros, o grupo de Novo, o Vasco Lourenço, Henrique, mas não tinha sobre essa questão da intervenção dos militares já em tempo de regime democrático e depois de termos um regime civilista, mais uma vez nós temos a solução ideal ou a situação ideal é a de equilíbrio, ou seja, nem uma participação política dos militares, nem uma desconsideração pelas Forças Armadas, exatamente, nem um esquecimento das Forças Armadas, como por vezes acontece, e aí é preciso... Agora acontece muito, tens toda a razão, quer dizer, também não é positivo. A gente passou do 80 ao 8, sim, porque, quer dizer, antes eles tinham imenso poder. Eles agora são maltratados. São maltratados. E as Forças Armadas são uma instituição muito relevante. A gente está a falar já da atualidade e estamos a falar do 5 de outubro. Que deve ser considerada e merece ser considerada. Merece, completamente. Eu também estou... Sem dúvida. Também toda a coisa. E esta ideia de pôr estrangeiros nas Forças Armadas. Sim. Também, quer dizer, é verdade que a França tem a legião estrangeira, mas a legião estrangeira é para combater noutros sítios, não é para estar sim, isso também tem muito que se lhe diga. E daria. Mas agora, em relação ao 5 de outubro, de facto, o momento da morte de Dom Carlos é essencial para desorientar definitivamente o regime. Isso é verdade. Porque o regime... com Dom Manuel II não só tem capacidade para chegar ao exército, como não tem capacidade, não por falta de boa intenção, porque o rei era bastante bem intencionado. Quando falta de capacidade, não é falta de preparação. Sim, eu estou convencido que o Dom Manuel II era um democrata. Era um democrata, era um liberal, bem intencionado. Mas quer dizer, não chega ao exército. Os partidos políticos estão numa situação de grande atomização, não recuperam dos anos de 1906, 1907 e do período pós-João Franco, e aí sim o Partido Republicano cresce muito, mas o Partido Republicano é um fenómeno urbano, ou seja, a República foi sempre um fenómeno urbano. Sim. Que não entrou no Portugal, no que chamam Portugal Profundo. E curiosamente, por exemplo, o diretório do Partido Republicano que recebe o mandato para fazer a Revolução, recebe-o a 25 de Abril, curiosamente, de 1909, não é? No Congresso em Setúbal. No Congresso em Setúbal. E há um diretório que é um diretório perfeitamente moderado. Digamos, moderado em termos daquilo que era o Partido Republicano na altura. Se bem que integra membros da alta venda carbonária. Não, no diretório não.
Tem o Teófilo Braga, o Basílio Teles, o Eusébio Leão, o Cupertino Ribeiro e o José Relvas. Não, sim, o diretório não. Depois o que fica é o comitê. Depois havia comitês civis, não é? Para fazer a revolução. O comitê para a revolução comitê civil era o Afonso Costa, João Chagas e António José de Almeida. Estes aqui, tirando o Afonso Costa, também eram mais ou menos moderados. Quer dizer, o João Chagas até chegou a ser da direita republicana. Sim. E o António José de Almeida depois também ficou moderado. Era muito coisa. O almirante Cândido dos Reis, portanto o almirante Reis, fica com a parte militar e, como eu já disse, suicidou-se. A carbonária é entregue ao António José de Almeida, não é? A ligação entre a loja à montanha exatamente. Era o Machado dos Santos, sobretudo, não é? O António Maria da Silva e o Machado dos Santos. Eu disse António José de Almeida, queria dizer António Maria da Silva, que assim era alta venda. E a ligação dos liberais e da maçonaria ao Miguel Bombarda. E portanto, já aqui há uma diferença entre carbonária e maçonaria que é importante fazer, porque a carbonária estava infiltrada na maçonaria. Segundo, há uma questão que pouca gente sabe, mas está nos arquivos da maçonaria, e o professor António Ventura escreveu sobre isso. E a carbonária tinha uma relativa ao total de da maior parte da maçonaria, portanto atuava por sua conta e risco. E então o que acontece é que o que acontece é isto, é que a maçonaria faz um inquérito às lojas nas vésperas, em 1909, nas vésperas do 5 de outubro, e o que acontece é muito simples, é que a maior parte das lojas acham que está tudo bem e que não vale a pena. Portanto, a própria maçonaria estava dividida entre republicanos e as lojas de maçonaria tinham uma série de monárquicos liberais. Imensos monárquicos. Uma série de monárquicos liberais, quase todos. Aliás, devo dizer que a maior parte dos monárquicos que conheço são da maçonaria, não sei porquê. Ou melhor, a maior parte dos... é isso, é o que eu digo. A maior parte dos monárquicos que eu conheço estão na maçonaria. Temos que fazer um programa sobre a maçonaria, Henrique, para percebermos melhor. Não posso revelar... Não, estou a brincar. Não posso revelar notícias sensacionalistas. Não podes revelar primeiras páginas. Sabes que não tem interesse. Não tem interesse. Porque uma pessoa, quando fala sobre a maçonaria, as pessoas não acreditam. É como falar sobre o Opus Dei. A gente não conspira. Mentiroso. Vocês conspiram. Não é verdade, a gente não manda nada. Não, manda. Meteram gajos aqui e ali e tal. Não vale a pena. Olha, mas voltando só aqui ao nosso tema, ao 5 de outubro, e em jeito de remate, pelo menos da minha parte, esta ideia de que a monarquia liberal, com as suas deficiências, era, apesar de tudo, um regime com um relativo equilíbrio em que o rei desempenhava, de acordo e no enquadramento da Carta de 1826, um papel moderador e um papel de capacidade para alternar, marcar a alternância e de pautar a alternância do sistema político. Tinha aspectos positivos. Tinha que a República de 1911, nomeadamente no campo da educação, teve pontos positivos, sim, que a instabilidade política e governativa foi grande, também parece que é uma realidade. A guerra, não é? Que a guerra de 14 foi uma vontade, sobretudo de Afonso Costa, a entrada de Portugal na guerra. E de Norton de Matos. E de Norton de Matos, mas sobretudo a vontade política foi de Afonso Costa. Mas foi para defender as colónias, porque a República era muito colonialista. Era. E eles, repara que Angola... O colonialismo não foi só do Estado Novo, a Primeira República era bastante. A República era mais colonialista que o Estado Novo. Angola fazia fronteira a sul com a Alemanha, no sudoeste africano, que é hoje a Namíbia, e Moçambique fazia a norte com o Tanganica, que era alemão também, que era uma colónia alemã, que depois se junta a Zanzibar e dá a Tanzânia atual. Sim, mas era possível que nós tivéssemos, ainda considerando isso, ido para a África, mas não na Flandres. Está bem, mas eles depois têm que entrar em todo lado. Eles, aliás, andam a implorar aos ingleses. A implorar, sim. Que os deixem entrar na guerra para serem considerados vencedores. E depois, quando são considerados vencedores da guerra, de facto conseguem aguentar... E Afonso Costa também queria as compensações de guerra, também materiais, também em colónias. Sim. E aqui há muita, digamos, que há muito que se lhe diga da República. Eu vou citar o Salazar, concordando com ele, que é... E sim, vai ser uma primeira página. A questão do regime já não se coloca. Ou seja, a gente pode discutir o que quiser sobre o 5 de outubro. O 5 de outubro aconteceu
podia ter acontecido melhor, podia ter sido muito pior também, mas podia ter acontecido muito melhor, fez coisas muito erradas a seguir o regime republicano. Aliás, como eu disse já, o doutor Soares, que eu acompanhava na altura muito. Sim, reconheceu. Não só reconhecia, como dava como exemplo do que não se devia fazer, nomeadamente nas relações com a Igreja. Isso para ele era uma coisa absolutamente... Sim, foi um tiro no pé da República. Era um tiro no pé da República, e embora ele fosse republicano dos quatro costados, e o pai dele tivesse sido ministro da República, já depois de ser padre, sim. Era ministro dos cultos e da instrução. É verdade também que a República fez algumas coisas, por exemplo, o nosso primeiro prémio Nobel era um grande republicano. Sim, mas sem dúvida, com pessoas muito mais que estimáveis. Com pessoas mais que estimáveis. Aliás, essa visão redutora muitas vezes, como em tudo na vida, e como essas os republicanos são assim, os monarcas são assim, quer dizer, não era há verdade, muitas nuances. Havia muitas nuances, quer dizer, isso não se vê assim. O Bernardino Machado era um homem mais que estimável, não é? Também, e era um diplomata, não era uma pessoa conflituosa. Sogro do Aquilino Ribeiro, por isso é que o Aquilino Ribeiro sabe tanta coisa também sobre isso. E que deixou uma prole de filhos grande. Exatamente. E que já agora era originário do Minho. Exatamente. Enquanto outros, como o Teófilo, eram originários dos Açores, penso eu. Não era o Manuel da Riaga que tem. Mas há muitos açorianos republicanos. Isto é uma variação total. Há sobretudo uma questão depois que se põe, que é quando o 28 de maio de 26. Portanto, estamos a falar 16 anos depois da implantação da República, 4 dos quais são da Guerra Mundial, de uma instabilidade brutal, o interregno também podemos falar do Sidónio, da República Nova, e depois o Pimenta de Castro, quer dizer, essas coisas todas. O Pimenta de Castro foram 4 meses, sim mas também foi 1915, mas sim, foi. E todas essas coisas, não é? A expulsão praticamente do país do Afonso Costa depois. Mas é que o Afonso Costa autoexilou-se, o que é o mais engraçado. Autoexilou-se depois de terem deitado uns balazos no prédio onde ele vivia, porque ele também não foi mas ele não estava cá, e ele não quis voltar. Não quis voltar, mas também não foi uma coisa assim simples. Quer dizer, não foi simpático. Não foi simpático para ele. E portanto, depois disto tudo, o Salazar chega, toda a gente, todos os monárquicos estão à espera que o Salazar restaure, como o Franco fez em Espanha. Restaura a monarquia. Só que o Salazar faz aquele duche frio absoluto. A questão do regime não se coloca. Não se põe. Sim. Mas também repara que também não isso havia, é verdade, não mas havia, o rei Dom Manuel II não tinha herdeiros e morre em 1932. Bem sei, e é depois disso que ele diz. Sim. É depois aliás, ele até 33, o Salazar não tinha a influência que teve depois de 33. Sim. Portanto, é a partir daí que ele diz que... Mas é verdade que ele diz que... E a partir daí nunca mais se pôs em causa. Nem eu acho que se vá pôr tão depressa. Sim, eu estou de acordo contigo. Não é uma questão que seja primordial. E nesse sentido, a República marca um ponto na história de Portugal. 5 de outubro. Já outra coisa é discutir se devia ser feriado ou não. E se alguém ainda liga alguma coisa ao 5 de outubro, como ao 1 de dezembro. Mas enfim, isso são outras histórias. Agora temos o verão até mais tarde, portanto até é simpático termos um feriado no princípio de outubro. Eu acho bem ser o 5 de outubro, até, mas já ninguém liga, quer dizer, não é como no 25 de abril, que as pessoas ainda sentem, ainda há muita gente viva que viveu o 25 de abril e viveu com alegria. Mas começamos a questionar o 5 de outubro, questionamos o 1 de dezembro. Pois questionamos, com certeza. Quer dizer, o 1 de dezembro então não faz sentido nenhum. Acho eu. Mas enfim. Não, é um momento com algum simbolismo. Tem mais simbolismo monárquico que republicano. Quer dizer, é como o outro, tem algum simbolismo republicano. Da individualidade de Portugal. Enfim, mas de qualquer forma, acho que, feitas todas as contas, se valeu a pena ou não valeu, eu acho que é impossível. Quer dizer, sim, é possível fazer um deve um haver contabilístico. É só possível dizer assim: talvez o 25 de abril não tivesse corrido tão bem, se a República não tivesse corrido tão mal. Ou eventualmente, os tais SES que não podemos estar aqui a especular, o 28 de maio teria sido adiado. Poderia não ter sido, porque Afonso XIII, com a ditadura de Primo Rivera em Espanha, acabou por apostar. As ditaduras estavam muito na moda nessa altura. Na década de 20 estavam. Na década de 20. Monarquia ou República, mas o que eu digo é assim, questão... os erros da República foram todos, quase eles, redenções no 25 de abril. Só se espera que daqui para a frente não se voltem a cometer os mesmos erros, porque infelizmente essa geração que era muito consciente dos erros da Primeira República já se foi toda praticamente. Não está cá ninguém
e os atores políticos atuais parecem ser mais dotados para o radicalismo do que para o consenso. E mais uma vez sublinhando a importância de acompanhar a história, de ler história e de conhecer a história. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Martins. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.